Se a gente vai adentrar um pouco esse campo, que é um, é um vespeiro, na realidade, né? Um vespeiro de problemas, de questões complexas, mas assim, quem melhor registrou o que aconteceu lá no início da criação foram as várias mitologias que existem no mundo hoje em dia. E nós temos mais de uma centena de mitologias no mundo, cada povo com a sua mitologia, apesar de que muitas das mitologias desses povos, elas se referem à mesma mitologia ou às mesmas histórias, contadas em lugares diferentes do mundo. E, e essas mitologias, elas apontam para que no início de tudo, no início da criação, houve um problema. E esse problema, ele envolve a queda do ser que criou o universo. A mitologia hindu, ou a mitologia ariana, depois hindu, ela conta que no início existia o Hiranyagarbha, ou um outro nome para isso é o Brahmanda, que é um ovo cósmico, e desse ovo cósmico, esse ovo rachou, e desse ovo cósmico surgiu o ser que é chamado de Brahma. Então, desse Hiranyagarbha, desse ovo cósmico, é que teria surgido a criação e o ser caído nessa criação, que é Brahma. Caído da onde? Caído de uma outra realidade, de um outro plano, que a gente pode chamar aqui de espiritualidade superior, onde tudo tem origem, inclusive o nosso universo. Só que ele caiu, improvisou uma dimensão paralela, que é chamado de Brahmaloka, ou seja, a morada de Brahma, que é um universo paralelo ao nosso, que não é espiritualidade, é outra coisa, é algo pertencente a essa criação. E o que acontece? Quando essa criação ela surgiu, ela já surgiu com inúmeras imprecisões. Por quê? Porque o que até essas mitologias contam é que essa criação ela foi um erro criativo. Alguém que ousou criar algo que não tinha condições absolutas de criar, só que no momento em que criou, resumindo a história, ele foi puxado pela criação, à semelhança do que acontece com um buraco negro, que no seu horizonte de eventos ele traga tudo que estiver por perto, no seu horizonte de eventos, e esse ser criador, e detalhe, eu não estou chamando esse ser criador de Deus, tá? Não é a mesma coisa, não é o mesmo ser que a gente costuma chamar de Deus. É Brahma na linguagem hindu, na linguagem ariana, é o ser conhecido como Yahvé na tradição judaica, é o ser conhecido como Jeová, a mesma coisa. Na China, esse ser, a mitologia da China conta a mesma coisa praticamente que a mitologia hindu-ariana, contando aí de um ovo cósmico original que se rompeu, quebrou em duas metades. De um lado surgiu a metade yin, do outro lado surgiu a metade yang, e no centro, caído ali, o criador chamado Panku. Ou seja, houve uma queda de uma divindade criadora. Essa queda, ela atestou o problema original, que esse problema original ele se deu na espiritualidade superior, não se deu aqui dentro. O aqui dentro é uma consequência disso tudo. E foi uma obra que, por conta da queda da divindade que havia gerado aquela singularidade, foi uma obra que não conseguiu ser finalizada em termos do projeto completo dela. Então ela é cheia de incompletudes. A morte, ela é uma dessas imprecisões, uma dessas desarmonias
cósmicas que existem. A morte, por exemplo, nos ambientes espirituais superiores, que são pré-existentes a essa criação universal, a morte ela é inexistente. A morte não é normal. Ela se tornou comum aqui dentro por conta da característica dessa criação. E para morrer, você não precisa ser, a semelhança do que a gente falou dos animais que são abocanhados por outros, você não precisa ser abocanhado. Basta você existir, que você vai morrer. Você já nasce e já tem no seu corpo o germe da própria morte. Ainda que você não faça nada, você vai morrer. O seu corpo vai se deteriorar. O seu corpo, desculpa a expressão, mas o seu corpo vai apodrecer. Ele vai apodrecendo ao longo do tempo de vida. Você até tem um pico de crescimento e de jovialidade celular, etc., até lá próximo dos seus 30 anos, mas depois é ladeira abaixo e o seu corpo começa a apodrecer. Um outro nome que a gente dá para o envelhecimento é apodrecimento. Eu sei que é uma expressão forte, mas é para chamar atenção para esse aspecto, que é uma característica da natureza. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de Deus, mas originalmente é responsabilidade deste ser criador que gerou esse universo. Repito, que não é Deus, não estamos falando de Deus, estamos falando de um criador, de uma realidade universal, visto que existem outras tantas realidades universais pela espiritualidade afora, que foram surgidas a partir de lá. E o problema todo da nossa existência aqui, inclusive, o grande motivo, digamos assim, para os nossos espíritos estarem vinculados aos corpos transitórios é um compromisso que esses nossos espíritos estabeleceram de prestar um favor divino a essa obra da criação. Porque essa obra só pode ser corrigida a partir de dentro e não de fora. Não tem como os seres que estão naquele ambiente da espiritualidade superior corrigir de lá. Tem que ser os mecânicos que entram dentro da máquina e de dentro vão corrigindo as imprecisões, os parafusos soltos, vão apertando, vão criando as harmonias necessárias na malha quântica desse universo, a partir do equilíbrio pessoal, a partir da assunção de algo que pertence a essa criação. Entenda-se, os nossos corpos pertencem a essa criação, são frutos dessa natureza universal e não da natureza espiritual. E os nossos espíritos têm um compromisso adotados há muito tempo atrás, que é assumir uma cota de problema desse criador caído, cada um uma fração, e ele vai tentando dar conta disso ao longo de todo o tempo universal em que ele existe aqui dentro, ou vinculado a um aparelho físico, um corpo que existe aqui dentro. Porque o nosso corpo ressoa com o universo. Os nossos elétrons que compõem esse corpo ressoam, se comunicam com o universo. E os nossos espíritos, eles, à medida que eles vão imprimindo, primeiro, novos comportamentos, novas emoções, novos sentimentos, novas ideias, ele vai imprimindo isso nos elétrons desse corpo, e esses elétrons desse corpo se comunicam quanticamente com todos os elétrons existentes no universo. Quem demonstra isso é a mecânica quântica. Os postulados quânticos modernos, eles mostram que há uma interconectividade não localizada entre todos
a todas as microestruturas quânticas contidas no universo, desde o início da criação. Há uma comunicação não local, falando de outro modo. Há um entrelaçamento, a expressão mais precisa é, há um entrelaçamento quântico entre todas as estruturas quânticas, ou seja, as partículas subatômicas que compõem qualquer coisa material, incluindo o nosso corpo. Basta eu, e aí eu vou trazer o assunto de novo para a respiração, basta eu aprofundar minha respiração, suavizar esse fluxo, mudar o meu ritmo respiratório, pacificar o meu emocional, que automaticamente, fazendo isso, eu já imprimo novas vibrações nos elétrons, na estrutura quântica do meu corpo, que automaticamente espalha essa informação, porque isso tudo é informação, para todos os elétrons do universo. Você está trazendo novos tons vibratórios para o universo, à medida que você se alinha. Por isso que o meu espírito, o seu espírito, ele está desejoso desse alinhamento, porque é assim que ele vai conseguir cumprir com o seu propósito existencial. Porque não fosse esse problemão, que foi a criação indevida, como se diz dentro da revelação cósmica, não fosse esse problemão, os espíritos que já existiam antes desse universo surgir, poderiam estar, usando aqui a expressão do nosso amigo Jean Roiland, poderiam estar tomando milkshake do paraíso, sem precisar enfrentar esses desafios todos que a gente enfrenta aqui, existindo, tendo que nascer e se submeter ao império desse DNA grosseiro, que nos complica e muitas das vezes faz com que o espírito finalize uma encarnação mais complicado do que quando ele chegou, como se ele estivesse dando passos para trás, muitas vezes. E muitos de nós já demos vários passos para trás, se não nessa vida, nas anteriores que o espírito teve. Bom, acho que falei demais. Tem um link na descrição para você nos acompanhar toda noite às 20h30. E não se esqueça de se inscrever. Obrigado.